Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Me conta, você costuma beber álcool? Sabia que o álcool não é o único vilão do seu fígado? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os outros vilões do fígado. Que outros problemas, quais são as outras causas de cirrose que podem acontecer com você? Então eu peço que você fique até o final para descobrir que outros vilões são esses. E eu deixei o pior vilão para o final. E você, principalmente você que tem gordura no fígado, pode estar correndo um grande risco de desenvolver cirrose. Então não saia desse vídeo. Se você tem gordura no fígado, fica até o final. Antes de começarmos, deixe seu like, porque assim o YouTube distribui o vídeo para mais pessoas. Então você pode salvar uma vida deixando seu like. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Compartilhar saúde é um ato de amor. E comenta aí embaixo. Você conhece alguém que já teve cirrose? Tem alguma história com o assunto? Compartilhe sua história conosco. E de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Me conta, porque eu quero te conhecer melhor. E pessoal, o fígado ele tem funções importantíssimas em nosso corpo. Ele é responsável pela metabolização, desintoxicação e excreção de substâncias. E na cirrose o que acontece? O tecido saudável do fígado é substituído por um tecido cicatricial de fibrose que gera insuficiência hepática. O consumo excessivo de álcool é uma das principais causas de cirrose. Por quê? Porque o álcool ele é metabolizado pelo fígado, transformado numa substância menos tóxica, porém o consumo excessivo do álcool leva a uma sobrecarga do fígado, danificando as células hepáticas, gerando inflamação e, consequentemente, a formação de tecido cicatricial, a fibrose e, em última análise, a cirrose. Então, o fígado de uma pessoa com cirrose é um fígado duro. Então, você já deve ter visto como que é um fígado de boi ou um fígado de galinha. Ele é molengão, né? Parece uma gelatina, né? Então, ele é bem mole, ele é complacente, ele é flexível. Agora, o fígado cirrótico é um fígado pétreo, é um fígado duro. Por quê? Porque ele está todo fibrosado, todo cicatrizado. Então, além de aumentar diretamente o risco de cirrose, o consumo excessivo de álcool também aumenta o risco de esteatohepatite alcoólica, que é o acúmulo de gordura no fígado, uma condição que pode sim levar à cirrose. Mas quais são os outros vilões do fígado que também podem causar cirrose? Primeiro, a hepatite B, que é uma infecção viral crônica que gera uma inflamação crônica, causando danos permanentes ao tecido do fígado, gerando cirrose. E ela é transmitida por contato com sangue, fluidos corporais ou objetos contaminados, principalmente os objetos pérfuro-cortantes. Então, por exemplo, quando a pessoa, um enfermeiro ou um médico ou um técnico de enfermagem se perfura com uma agulha que foi utilizada num paciente com hepatite B, provavelmente, na maior parte dos casos, a depender do status vacinal dessa pessoa, ela pode ter que fazer uma profilaxia pós-exposição. E como eu falei, para a hepatite B existe imunizante que é aplicado já nos primeiros dias/meses de vida. Além da hepatite B, nós temos a hepatite C, que também é uma infecção viral crônica que gera inflamação crônica, causando danos permanentes e ocasionando a cirrose. E ela também é transmitida por contato com sangue, fluidos corporais ou objetos contaminados. Então a gente vê muita gente que está com hepatite C por conta de transfusões de sangue que receberam no passado. E diferente da hepatite B, não há imunizante. Além da hepatite B, além da hepatite C, também temos a hepatite autoimune, quando o sistema imunológico do corpo ataca o próprio fígado, gerando inflamação, causando danos permanentes, levando à cirrose. E a causa é desconhecida, mas existem alguns fatores genéticos e ambientais
que estão relacionados ao desenvolvimento da hepatite autoimune. E por ser algo genético e algo ambiental, ela não é transmitida de pessoa para pessoa, por fluidos corporais, pelo sangue, pela saliva ou por qualquer que seja essa via de transmissão que é válida, que é relevante em outros tipos de hepatite. Além da hepatite autoimune, nós também temos os medicamentos hepatotóxicos, principalmente o paracetamol, como a gente já falou aqui exaustivamente em nosso canal. O paracetamol é a principal causa medicamentosa de transplante do fígado. Pois é, e ele é vendido aí na farmácia sem qualquer tipo de restrição. Se uma criança quiser entrar na farmácia e comprar o paracetamol, ela vai entrar na farmácia e comprar o paracetamol, para vocês verem o nível do perigo. Além disso, os anti-inflamatórios, alguns antibióticos, anticonvulsivantes como o Depakene, o ácido valproico, antipsicóticos como a risperidona e antifúngicos também podem prejudicar o fígado e, se utilizados de forma equivocada ao longo de tempos equivocados, também podem sim causar cirrose. Por isso que é muito importante que você faça sempre com acompanhamento médico. Então não vai na onda do vizinho ou da vizinha. Se você precisar tomar um remédio, fale com o seu médico. Por último, o maior vilão do fígado. Porque é um vilão que não é o álcool, que não é um vírus, que não é uma alteração genética, que não é um medicamento. É uma alteração que está muito ligada às suas escolhas, ao seu estilo de vida, que é a chamada NASH, a sigla em inglês que significa esteatohepatite não alcoólica. E nos últimos anos, nas últimas décadas, nós estamos observando um grande aumento do número de casos, principalmente porque as pessoas estão cada vez menos cuidando da própria saúde, estão se alimentando mal, estão sedentárias, estão estressadas e não estão cuidando do que há de mais valioso, que é o seu corpo e a sua saúde. E a NASH, a esteatohepatite não alcoólica, assim como as outras causas, também gera inflamação crônica, também causa danos permanentes ao fígado e também pode sim levar à cirrose. E como eu falei, ela tem uma relação íntima com o seu estilo de vida. Então como é que funciona o processo fisiopatológico de cirrose? Primeiro, o fígado está saudável, digamos assim. O fígado está saudável e aí ele recebe agressões e começa a acumular gordura dentro dele. Então, o primeiro estágio é a esteatose. Depois, ele recebe mais agressões, ele acumula muito gordura e ele acaba ficando inflamado. E a inflamação nós chamamos de hepatite. Então, tudo aquilo que tem ite no final significa inflamação. Então, meningite é uma inflamação das meninges. Hepatite é uma inflamação do fígado. Laringite é uma inflamação da laringe. Dermatite é uma inflamação da pele e por aí vai. Então, primeiro é a esteatose, primeiro estágio. Segundo estágio é a hepatite e o terceiro estágio é a cirrose. A hepatite evolui para a cirrose. E por isso, pessoal, para que você não permita que a sua esteatose evolua para a hepatite e que a sua hepatite evolua para a cirrose, é muito importante evitar, prevenir e reverter a esteatose hepática. Então, se você tem gordura no fígado, você precisa ler o mais rápido possível o meu livro, O Código da Longevidade, porque lá você vai ter 100 hábitos que você pode implementar agora mesmo no seu dia a dia que vão te ajudar a reduzir a sua gordura no fígado. Que hábitos são esses? Você ter uma alimentação saudável, rica em fibras, rica em frutas, rica em alimentos vegetais verde escuros, como brócolis, a couve, também o espinafre. Então, esses alimentos podem te ajudar a limpar a gordura do seu fígado. Além disso, você também vai ter várias dicas. Controle de estresse, para melhorar seu sono, para aumentar o seu nível de atividade física e manter o seu peso saudável, para você reduzir o consumo de álcool, se isso for um problema para você. Então você não pode deixar de ler o meu livro, tudo bem?
Ele tá aí no primeiro link da descrição, então clica agora, compra o seu livro, é apenas R$ 25,90. E se você não gostar do livro, se você ler e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Então o risco disso, o risco dessa operação é todo meu. Você pode comprar, se você não gostar, você tem o dinheiro de volta. Então clica aí agora no primeiro link, adquira o seu livro Código da Longevidade, eu tenho certeza que você vai gostar. Se eu não tivesse certeza que você fosse gostar, eu não ofereceria essa política do reembolso para os que não estão satisfeitos, ok? Antes de irmos embora, siga todas as minhas redes sociais, os links estão na descrição. E não saia aqui do nosso canal, continue por aqui, continue se informando sobre saúde e assista esses 2 vídeos que eu separei especialmente para você. Esse aqui sobre o fim da hipertensão e esse outro aqui sobre um suco maravilhoso, um suco anti-inflamatório que pode também ajudar a limpar a gordura do seu fígado, ok? Um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente.